Na Era do Espírito. Bom dia, meus caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, AM, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E hoje eu quero falar com vocês sobre as 3 grandes revelações. Para começar, eu vou explicar o sentido da palavra revelação no contexto do que a gente vai falar aqui hoje. Então, revelação aqui é a apresentação de uma nova ideia ou de uma nova teoria. No caso aqui é de uma nova ideia. Então, são 3 revelações ou 3 ideias que foram apresentadas à humanidade em momentos diferentes, cada uma com seu propósito, para que a humanidade recebesse essa mensagem e se aprimorasse, entendesse, o que ela deveria fazer naquele momento. A primeira revelação nos foi passada há aproximadamente 3.500 anos, e através do profeta Moisés, que são os famosos 10 mandamentos, que nos foram enviados como um código de conduta moral, como a gente deve se comportar perante as situações que a vida exige, que era muito importante naquela época e continua sendo importante até hoje. As leis mosaicas, como são conhecidos os 10 mandamentos, eles nos foram passados, em sua maioria, na negação. Só 3 são positivos e 7 começam com a palavra não, levando à negação de ações, coisas que a gente não pode fazer. Isso porque a humanidade da época assim me exigia. A gente ainda era muito bruto, muito selvagem e precisava conter um monte de ação que o ser humano naquela época fazia. Essas leis nos dão um caminho, mas não resolvem o problema. Então vem o que a gente chamou de a segunda revelação, que é a vinda de Jesus Cristo, que não revoga essas leis, ele as complementa. E como que ele as complementa? Com a lei do amor. As leis de Moisés, elas não param de valer a partir de Jesus Cristo. Não foi isso que ele disse. Ele sempre falou: eu não vim para destruir a lei, eu vim para complementar a lei. E o grande mandamento de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo. Atrelado não, junto, dentro da lei do amor, estão aqueles 3 princípios básicos da benevolência, da indulgência e do perdão. Para com o próximo, para com nossos irmãos. E Jesus nos demonstra com os exemplos que ele mesmo deu durante sua vida, como participar e como reagir em todas e várias situações que a vida nos proporciona. Ele deu exemplo de como a gente deve agir. E por isso ele é o nosso mestre, e é o nosso guia, e é a forma, a base que a gente tem que procurar seguir e acompanhar. É tão importante que Jesus mudou o jeito da contagem dos anos no mundo. É a partir do seu nascimento que o nosso calendário se inicia. Então, nós estamos no ano de 2025, já indo para 2026, e faz 2025
para 2026 anos que Jesus nasceu. E a terceira revelação para nós espíritas é o próprio Espiritismo, que foi ditado há mais ou menos 170 anos por espíritos superiores e codificado por Allan Kardec. E o que nos revela o Espiritismo? Primeiro, ele apresenta para a gente o mundo espiritual. Era muito pouca a noção de espírito, do mundo espiritual, que se existia, apesar de que os fenômenos existiam há muito tempo. Nós espíritas acreditamos que Moisés, na realidade, não recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus, e sim de um espírito iluminado, de um espírito de alto grau de desenvolvimento. O Espiritismo nos revela ainda a lei do progresso espiritual. Nós viemos ao mundo para aprender, provar e progredir, para que um dia, através de várias encarnações, a gente vai aprendendo, não precise mais reencarnar e nos tornemos um espírito superior, um espírito iluminado também. Essa é a nossa meta. E outra revelação do Espiritismo, que é a reencarnação e uma vida eterna. E essa própria reencarnação, elas nos apresentam outra revelação, que é a justiça divina. Por que as coisas acontecem? Porque tem gente que morre cedo, tem gente que morre mais tarde. Por que tem gente que odeia um outro, o próprio pai, às vezes a mãe, o irmão? Isso vem de outras encarnações. E as coisas estão acontecendo assim por uma questão de justiça, para remendar aquilo que aconteceu no passado, para dar oportunidade de perdão, oportunidade da prática do bem contra pessoas que você magoou e que te magoaram. E se alguém te magoou no passado, é porque muito provavelmente você magoou antes. E tudo isso nos foi revelado através da comunicação com os espíritos, que é outra coisa que o Espiritismo estuda, entende, aprimora, é como a gente pode se comunicar com espíritos. E o Espiritismo não vem derrubar nada daquilo que foi falado por Moisés, por Jesus e por outros profetas. O Espiritismo só vem aprimorar tudo aquilo que já foi nos passado através de várias épocas diferentes, em várias situações. E tudo que o Espiritismo prega, o que foi revelado para a gente, tudo isso está sobre a ótica do amor de Cristo. O Livro dos Espíritos, em sua parte terceira, fala sobre as leis morais, baseada quase que em toda a sua totalidade nos 10 mandamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo se baseia em várias ações de Jesus Cristo. Então, essa terceira revelação, que é o Espiritismo, ela vem de novo complementar as coisas que já tinham sido reveladas anteriormente. É um adendo a toda a filosofia que já foi passada e que agora está tomando um complemento maior. E é por isso que o espírita diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões. As demais religiões devagar vão abraçando as ideias que foram reveladas nessa terceira revelação pelos espíritos para Allan Kardec. E nessa visão do amor ao Cristo, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Bom fim de semana. Até logo. Na Era do Espírito.